Olá, olá pessoal do YouTube, bom dia, como vocês estão? Tudo bom? Vamos aqui continuar a investigação póstuma. Lembrando que na anterior a gente teve um negócio bem esquisito ali do Quincas Borba falando que matou o Brás e o Brás desesperadamente falando que foi ele mesmo e levando a gente pra uma tela esquisita. Mas vamos lá, vamos ver o que vai ter aqui. Vamos lá. Já imaginou qual jogo o Bazu vai jogar na live de membros depois de zerar memórias póstumas? Eu já tenho umas ideias. Daqui a pouco eu falo. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Zona industrial. Maluco. A gente entra no escritório. Tá toda uma zona já! Veio se juntar à minha vendetta, rapaz. Uma pena que nenhum sangue foi derramado, mas abrir aquele cofre foi moleza. Foi só ouvir o som dele com atenção. Ainda bem que ele é de falar bastante. Ah, um cofre atrás do quadro? Clássico. Bom trabalho, Sr. Quincas Borba. O que é essa papelada toda aqui dentro? Segunda Comarca, Rio de Janeiro. Este contrato define a totalidade dos direitos de medicamento da Emplasto Brás Cubas como precedente pertencentes a Brás Cubas. A empresa CS importadora terá responsabilidade apenas pelo transporte da matéria-prima e o envase do produto. Fica expressamente acordado que a CS importadora não possui direitos sobre a fórmula comercialização ou quaisquer outros royalties relacionados ao Emplasto Brás Cubas. A presente parceria de prestação de serviços pode ser revogada por Brás Cubas a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio. Os documentos aqui dentro do cofre são legítimos? Significa que Chris não estava muito bem na fita. E é só isso? Eu não consigo mais nada aqui. Não consigo mais nada aqui. Ah, tá bom. Acontece. E aí, Sr. Chris? Legal! Vamos lá. Me fale. Sr. Chris Strahl, um homem ocupado como você não tem muito tempo, então vamos direto ao assunto. Mas quantas ia seu negócio com o finado Brás Cubas? Quantas? Os negócios estão bem, detetive. Tudo very good pra caramba. Inclusive, os meus assuntos com o Brás são apenas uma fatia do meu portfólio. Minha carteira de investimentos está sempre diversificada. Se a sua argumentação vai ser este caminho aí, fico um pouco de feather de você. Tem pena, é? Talvez você esteja colocando suas asinhas de fora muito cedo. Bom, o elo entre Brás e você estava em contrato. Sem sombra de dúvidas, a morte dele teve benefício para você, não? Vamos nos aprofundar no lado concreto dessa ex-sociedade, o emplasto em si. Ah, grande coisa. Você quer falar deste remédio, o engodo do Brás Cubas? Você tem razão, detetive. Sou um best man. Tantas outras oportunidades para aproveitarmos e você aí falando de ontem. Tem razão. Que tal adoçarmos um pouco a nossa conversa? Por exemplo, por que você precisava de um carregamento tão grande de melaço, Sr. Chris? Precisa mesmo um remédio para adultos de quantidades cavalares de açúcar? Do que você tá falando? Isso se trata de segredo industrial? Eu sou um magnata, tenho muitas empreitadas, uma com mais sucesso que a outra. Eu trabalho enquanto eles dormem, e você? Você é um mero peão a serviço de Brás Cubas. De fato, muitas empreitadas até fingir que água com sugar é um medicamento real. Água com açúcar? Mas onde já se viu? Seu João Ninguém? Seu pão mandado de Brás? Melhor que ser um criminoso do colarinho branco, não negue. Sei que você era ambicioso o suficiente para isso, afinal, ouvi seu funcionário Cotrim dizer o seguinte de você. Chris é tão ou mais ambicioso que Brás. Uma traição viria de qualquer um dos lados. Agora me diga, Sr. Chris, de que traição estamos falando aqui? Você e o Heartfinger do Cotrim. Ai, aquele dedo duro. Não entendem nada. Nos negócios de gente graúda, disputas de poder são coisas comuns. Quem ganha, ganha. Quem perde, perde.
É a tal da win-win situation. E o que o senhor venceu nessa disputa? Uma vez que o emplasto aparentemente nunca saiu do papel, diferente do tal Placeri, não é mesmo? Ora, detetive, veja que te dei menos crédito do que você merece. Well, veja bem, desta forma eu não preciso dividir o lucro com alguém inferior como Brass. A verdade é que de uma forma ou de outra eu acabei lucrando. E talvez você queira um pouco também? Assim podemos encerrar essa investigação por aqui. Tentador, mas eu não sou um homem bom com dinheiro. Por isso eu vou insistir no Placeri. Ou melhor, na cópia do emplasto. Você está se aproximando de algo perigoso, detetive? Tem certeza de que quer continuar? Eu nunca desisto, Chris. Caso eu seja derrotado, eu sempre retorno com esforços duplicados. E, por falar em duplicados, você achou mesmo que o seu plano mequetrefe iria muito longe? What? O que você quer dizer com isto? Seu plano não agradou em nada seu principal cliente, o Dr. Bacamarte. Eis o que ele me disse sobre os seus remédios. O Placeri e o emplasto, quer dizer que tudo não passou de uma fraude? É isto, é o fim. Minha linda carreira. E eu ainda tinha tantas pessoas para explorar, tantos otários para enganar. Aqueles desgraçados do Bacamarte, Brasi e todo o resto dessa cidadezinha michuruca. Muito abaixo da minha grandeza, maldita a ideia de ter ido atrás de Brás Cubas, aquele traiçoeiro. Sim, porque o contrato fazia com que todos os royalties do remédio ficassem pra ele, não é? Para um homem como você, esse golpe certamente foi um baque no seu orgulho. Algo capaz de levar uma pessoa ao seu limite. Foi o que você fez? Eliminou a concorrência de Brás Cubas à moda antiga? Aí está você, detetive. Você acha que eu fui derrotado? Sou arrojado, ágil, enxuto. Sou como uma raposa, estou sempre caindo de pé. Foi essa fall, essa queda, que me motivou a criar o Placeri. Eu saí por cima. Como parte do controle da produção dos dois, competindo comigo mesmo, tive como controlar o mercado e minguar o emplasto até que ele fosse esquecido. E você? O que garante que você não será esquecido? Detetive, se me levar para a cadeia por conta de Brás, ou de qualquer outra coisa, eu estarei na rua novamente em alguns dias. Tenho muitos negócios, as pessoas dependem de mim. Você acha que sua investigação é mais importante do que a economia do Rio de Janeiro? Desista. E se eu tiver que perder... Eita, tô coisada. E se eu tiver que perder o contrato da Casa Verde por conta dessa história toda que seja? São com as derrotas que mais aprendemos. O emplasto está morto, assim como seu criador. Já o Placeri... esse ainda terá futuro promissor. Sr. Strawn, se você fosse tão esperto quanto acredita ser, não teria deixado tantos vestígios de seus crimes para trás. Não há como negar, Sr. Strawn. Você é o assassino e a sua hora chegou. Portanto... Aí, o Brás indo aí. Sr. Strawn, vem averiguar o andamento do nosso produto. Brás, o que está fazendo por aqui? Confiante para a data do lançamento do emplasto? Que dia mesmo acontecerá? Está me microgerenciando agora? Um gênio dos negócios como eu precisa de autonomia, entendeu? Self-autonomy. Se você precisa de provas, vamos, pegue isso aqui. Tenha um sample do emplasto aqui comigo. Você pode ficar com ele. Please, não irei ser ludibriado. Em que dia lança o emplasto? Precisa de uma data. Precisa de uma data, Brás? Pois bem, vamos falar de coisas que precisamos. O que eu preciso é de uma parte mais significativa do nosso negócio, Sr. Brás Cubas. Estou trabalhando com um assalariado qualquer. Não vou ter nenhum lucro com esse nosso negócio. Honestamente, Chris, pouco me importa se você está precisando arregaçar as mangas para cumprir sua parte no nosso trato. Lançamos o emplasto amanhã, entendeu? Caso contrário, meu advogado garantirá que todo o seu estoque seja recolhido imediatamente. Você não sabe o que tá mexendo, Brás? Eu não sou uma pessoa qualquer, você pode intimidar e sair impune. Chris Strawn tem meios de te fazer engolir suas palavras.
Não posso acreditar. Conseguiu extrair alguma coisa verdadeira daquela víbora do Estral? Considerando que sua especialidade é o comércio de falsidades, temos um grande feito, detetive. Como você conseguiu? Mas é claro. Você esfregou na cara dele os royalties do emplasto, não é? Fico feliz que você tenha achado o contrato. Ele não tinha como negar. Esse pode ser um empresário habilidoso, mas Cubas está sempre um passo à frente. Ou ao menos estava. E me conte, ele ficou com muita raiva, perdeu as estribeiras, adoraria ter estado lá pra ver. Homens orgulhosos e seguros de si, quando são derrotados, costumam representar papéis patéticos. Você quem o diga, né, Sr. Brass? O que ele disse? O Plácio está morto, assim como o seu criador. Já o Placeri ainda terá um futuro promissor? Até parece. Se ele acha que o Placeri terá vida longa, está muito enganado. Com Bacamarte sabendo que o Placeri é em Plácio, duvido que Chris consiga negociar qualquer coisa com ele novamente. Acho que superestimei Straw e sua inteligência, detetive. Desconfio até que ele não poderia estar por trás do meu fim. Seria demais para sua cabecinha. Chris é uma máquina movida à ganância e não à esperteza. Teria ele o necessário para matar alguém e não deixar marcas? Chris Straw pode ter feito de tudo para estar vários passos à minha frente. Mas mal sabia ele que já estava em um checkmate desde o seu primeiro movimento. Mesmo que, ao cabo, pareça o contrário. Será que é com isso que a gente consegue a caneta dele? Eu queria muito a caneta dele. Pode me dizer algo sobre os royalties do emplasto? Imagino que uma visão legal do assunto seja de grande ajuda nesse caso. Essa história dos royalties. Eu sabia que ia ter que explicar isso, uma hora ou outra. Os royalties foram apenas uma jogada de Cubas para preservar sob seu nome os direitos do tal remédio. Eu nunca achei que esse produto, como para todas as outras coisas da Terra, tivesse um futuro muito promissor. Mas Brass era meu cliente e eu atendia suas necessidades legais. Então tá, né? Agora eu também sei que é só apertar A um monte de vez, né? O que acontece se eu ficar com a Eclair e conseguir falar com o Crispin antes das 9h30? Será que isso é possível? Não. O Bacamarte já tá lá. Ai, merda. Pronto. Ele comendo aqui no fundo. Pô, depois eu quero vir aqui de novo e sair pela porta dos fundos pra ver o que acontece. Ela saiu, agora eu abro. Pronto, as malas dela. Yay! Por que ela estava escondendo as malas? Parece até que eu não sei que ela está fugindo. Não dá pra ir além. Que pena. Ir direto ao ponto. Primeiro oferecer item. A chave. Tem algo a dizer sobre essa chave? Eu encomendei chaves idênticas a esta para minha casa. O senhor deve ter muito bom gosto, detetive. Entendi. E... Ai, ainda não é? Tá bom de subir a shorts. Muito bom, muito bom. Vai tirar férias, senhora Neves? Férias? Que pergunta absurda. Uma dama nunca tira férias. Por que a pergunta? Não pude deixar de perceber as malas prontas. Se não é férias e está de luto, qual o motivo da viagem? Como você... Não importa. Já chega dessas sandices, detetive. Como sabe que as malas são minhas? Bem,
Elas estão em sua residência, logo. Não tire conclusões sem provas. Elas podem ser de alguém que está nos visitando, por exemplo. Aliás, eu é que devo lhe fazer perguntas. Como invadiu a minha residência e saiu fuçando por aí? Senhorita Neves, eu não quis. Já sei, você está maconumado com a megera da Sabina, não é mesmo? Eu não me importo mais. Estou cansada de viver de aparências. Vai lá contar o que descobriu. Sabe, se abandonar a cidade será considerada uma fuga e suspeitas serão levantadas contra a senhora. Seja, pois que pensem o que quiserem pensar de mim. Caraca. Aliás, ela tá aqui, né? Vamos falar direto com ela. Eu pensei que eu nunca mais fosse falar com a Sabina de novo. Encontrei malas cheias de roupas e perfumes na casa da senhorita Neves. Não posso assumir nada sem evidências concretas. Poderiam elas serem da própria Virgília? Não seja inocente. Óbvio que as malas pertencem a ela. A quem mais poderiam pertencer? A qualquer pessoa, realmente, senhora Cubas. Sem provas, qualquer acusação é mera especulação de nossa parte. Afinal, que razões ela teria para pôr seus pertences em valizes e bolsas e deixá-los apostos em sua casa? Razões? Desde quando os ímpios precisam de razões para sucumbir aos seus impulsos? Se você a conhecesse como eu a conheço, não esperaria atitudes diferentes de Virgília. A fuga lhe cai bem, já que a culpa lhe persegue. Muito bem, Sabina. Quero acreditar em suas palavras. Você parece saber o que diz. Mas, sem comprovações, fico de mãos atadas? Bem, se você realmente quiser garantir, procure nas bagagens algum dos seus lenços personalizados com as iniciais VN. Espera um minuto. VN? As iniciais do nome dela? Exatamente. Bordadinhos no canto, igual as que fazem para crianças. Uma breguice absurda. É claro. Obviamente, notei isso assim que vi. Aí, ó. Afinal, que idiota leria um lenço de cabeça pra baixo? Muito bom, muito bom, muito bom. Agora sim. Agora a gente compra a Eclair do Lobo e fala com ele. Interrogar sobre isso aqui. Em sua casa, senhor Lobo, foram encontradas malas feitas escondidas atrás das cortinas. Quem quer que as tenha preparado parecia pronto para deixar a cidade, certamente para nunca mais voltar. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eleitor, entenda bem, Lobo Neves é Rio de Janeiro e Rio de Janeiro é Lobo Neves. Eu nunca deixaria a cidade. Dessa forma, posso lhe assegurar que tais malas não são minhas. Talvez isso seja intriga de oposição? Parecem malas femininas. Talvez pertençam à sua esposa? Será? Mas pra onde Virgília poderia ir? E com quem? De todo modo, não tenho tempo para esses assuntos pessoais. Olha só a hora. Um lenço foi encontrado no local onde o corpo de Brás Cubas foi encontrado, senhor secretário. Desculpe não poder lhe ajudar, meu caro. Esses assuntos estão fora do meu alcance. Tem certeza? Minhas investigações recentes me levaram a crer que as iniciais encontradas no mesmo são as letras V e N. Indicam precisamente o nome e sobrenome de sua esposa, Virgília Neves. Minha esposa? É verdade. Agora que você mencionou, Virgília de fato possui lenços bordados com suas iniciais. Você tem algum motivo para crer que Virgília poderia ter alguma ligação com Brás Cubas? Como assim? Ligação? A que tipo de ligação você se refere? O que está insinuando? Lembre-se de com quem você está falando, hein? Na minha carreira, Sr. Neves, estou sempre descobrindo que pessoas que parecem não se conhecer em suas vidas públicas possuem ricas vidas privadas, fora da vista de todos. Vidas privadas? Vidas privadas? É possível, detetive. Virgília tinha motivos para buscar outras pessoas. Sou um homem muito atarefado, envolvido em tramas que me absorvem por completo. Minha preocupação e cuidados constantes com minha imagem pública podem ter cegado esse velho lobo. Isso é mais comum do que você pensa, Sr. Neves. Se eu te contasse todos os affairs da sociedade, quer dizer que eles realmente se encontravam, mesmo que eu não quisesse acreditar.
Eu tenho certeza de que eles se encontraram ontem. Virgília estava diferente. Além da carta que recebi, essa carta então era verdadeira. Não tive coragem de confrontá-la, mas no fundo sempre soube. Caro Sr. Lobo Neves, sua querida esposa está envolvida em um caso amoroso com uma figura exponente da sociedade do Rio. Um abraço, cidadão preocupado. Preciso me reconciliar com Virgília antes que seja tarde demais. Me fala sobre a tal carta anônima que você recebeu. Meu caro leitor, certos assuntos são muito sensíveis. E você pode imaginar que tudo o que pode afetar a minha imagem e de minha esposa não pode de maneira alguma se tornar público. Digo isso para o seu próprio bem. Foi claro? Oi? Nossa, tem muita gente com quem eu tenho que falar sobre esta carta. Uma carta anônima endereçada ao Sr. Neves chegou às minhas mãos. A senhora sabe de algo a respeito? Você não devia bisbilhotar a correspondência alheia? Como uma própria ameaça e o amor descrito nessa carta, fofoca é pecado. Nada dessa história agrada a Deus. Estranho. Muito estranho. Algo que o senhor possa me dizer sobre Braz e Virgília? Olha, não me leve a mal. Eu já sabia há tempos do caso deles. Braz havia te contado? Não, eu precisava. Qualquer um que tivesse um par de olhos na cara já tinha sacado. Eu já tinha avisado a ele que ele estava brincando com perigo. Mas ele me ouviu? Não me ouviu. Pronto, agora só falta falar com ela. Obrigada, Cotrim. Tá? Yeah! Finalmente a gente vai falar com ela oficialmente. Essa carta é um disparate. É evidente que sim, detetive. É mesmo? Pois todas as evidências apontam que você e Braz tinham de fato um caso. Que seja. Sim, detetive. Braz e eu tínhamos um caso. É isso que você quer ouvir? O que eu quero saber é do que você seria capaz para evitar que a verdade viesse à tona. Seu primo Crispim, que certamente lhe conhece bem, disse de você o seguinte. Mesmo sendo uma pessoa tão delicada, ela sabe se defender ou atacar quando necessário. Sou uma pessoa pacífica que sempre viveu de maneira tranquila, e todos sabem. Suas acusações são vazias, detetive. Não tenho nada a temer. É por isso que está de malas pronta, senhora Virgília. Porque não tem nada a temer? Viagens fazem parte do meu estilo de vida, coisa que talvez você não esteja familiarizado. Está me dizendo que é apenas um bate-volta ocasional. Mas Sabina me disse diferente. Ela me disse o seguinte, se referindo à natureza de sua viagem. Não esperaria atitude diferente de Virgília. A fuga lhe cai bem, já que a culpa lhe persegue. Ela fala apenas do seu caso com Braz ou sabe algo mais? Como, talvez? Onde você estava naquela noite fatídica? O que está insinuando? Aquela macreia de Sabrina só quer complicar a minha vida. É sempre que cogitei fugir com Braz, mas segui-lo em suas aventuras? Às vezes custava caro. Caro como o seu precioso lenço, senhorita Virgília. Onde encontrou isso? Ai, não é possível. Ai, se meu marido souber. Por favor, detetive, eu tenho uma imagem a zelar. Essa informação não pode ser conhecida. Senhorita Virgília, tanto quanto eu sei, Lobo Neves já tinha muitos motivos para desconfiar de vocês, mas relutava em acreditar. Quando eu interroguei, apresentei a ele os fatos e ele disse o seguinte. Quer dizer que eles realmente se encontraram, mesmo que eu não quisesse acreditar. Detetive, isso me enche de vergonha e tristeza. São um vexame para minha família. O pobre Lobo deve estar arrasado. Porém, a culpa não foi só minha. Se Braz não tivesse aceitado escrito aquela maldita carta, nada disso estaria acontecendo. Então a senhora confirma que Braz é o remetente da tal carta anônima? Isso já não importa mais. Sim, detetive. Mas o autor da carta anônima foi ele, o sabotador do meu casamento. Ele pôs tudo a perder, tudo! Sendo assim, senhora Virgília, é meu dever questioná-la. É você a assassina de Brás Cubas? Braz pode ser bastante mesquinho e egoísta. Ele tentou me chantagear, usou o próprio romance como uma arma contra mim. E minha família, a honra do meu marido. A última vez que vi Braz discutimos, pois eu havia descoberto que ele mesmo havia escrito a carta. Fiquei furiosa com esta carta. Foi um golpe muito baixo, a fim de destruir minha família. Você tem provas contra mim, detetive? Pois, se tiver, faça o que precisa ser feito. Eu sei de mim. Pessoas pacíficas, senhora Virgília, quando ficam furiosas, possuem as piores reações.
O custo da raiva pode levá-las a fazer qualquer coisa que nunca fizeram ou imaginavam serem capazes de fazer. Além disso, a sua tentativa de fuga só piora a sua situação. Sendo assim... Não sabia que você havia voltado a fumar charutos. Ai, tanto faz. Temos assuntos mais importantes a tratar. Brás, não farei rodeios. Meu marido recebeu uma mensagem anônima que me acusa de infidelidade. Não consigo imaginar ninguém que teria feito algo similar a não ser você. Seja sincero, é de sua autoria a carta do lobo? Virgília, você sabe que eu não posso esconder nada de você. Eu sabia. Não vi outra forma de desmantelar as muralhas de mentiras que havíamos erguido ao nosso redor. Mas você não tinha direito. Essa decisão cabia a nós dois. E não só a um de nós. Quem você pensa que é? Você traiu a minha confiança e traiu a mim. Você está enganada, Virgília. Minha atitude foi pautada apenas no amor que sinto por você. Veja, podemos fugir, sim. Deixaremos tudo pra trás. Precisamos apenas um do outro. O que você me diz? Não, não. Você é muito imprevisível. Não posso desraizar minha vida de solo assim, sem mais nem menos. Você me magoou profundamente, Brás. E isso porque você diz me amar. Espero que um dia tamanho mal seja corrigido. Virgília, não vá. Ela me deixou seu lenço. Tem algo estranho nessa história. Um relato de Sabina, minha irmãzinha, a respeito de Virgília. Virgília nunca foi a pessoa favorita de Sabina. Quando eu e Virgília começamos a namorar, foi a época em que Sabina se tornou demasiadamente insuportável. Ainda assim, aplaudo minha irmã pela perspicácia. As malas que Sabina aponta na casa de Virgília com certeza não são mera coincidência. E foi mesmo que a língua ferina de Sabina preferiu? Teria o insaciável apetite de minha irmã por fofocas abocanhado a verdade para variar? Estaria Virgília fugindo da minha morte mesmo? Se as coisas derem errado com você, já sei quem eu posso contratar depois. Pois há algo de verdade na acusação mordaz da Sabina. Eu também acredito que Virgília jamais fugiria sem motivo. Mas do que exatamente seria essa culpa? Talvez a resposta esteja no lenço, detetive. O lenço, que agora sabemos pertencer a ela, estava na cena do crime. Isso precisa ser compreendido. Por exemplo, por que de todos os lugares do Rio de Janeiro esse lenço estava no beco onde meu corpo foi encontrado? Pergunte a todos, se necessário. Pergunte até mesmo quem você já havia perguntado antes. Nesse tipo de jogo, nesse tipo de investigação, frequentemente só a insistência traz fatos à luz. Será mesmo que Virgília pode ter alguma relação com a minha morte? Primeiro, Crispim alega que sua prima seria capaz de se defender muito bem. E em seguida, Sabina aponta que Virgília estaria em pé de fuga, pronta para deixar a cidade. Um comportamento deveras suspeito. Siga com o caso. Parece que Virgília pode mesmo ter algo com o meu assassinato. E esse outro fato? Um relato para quem, detetive Lobo? Ah, o doce gosto da revanche. Deixe-me ouvir suas palavras novamente. Quanta ingenuidade. Ele realmente achou que estava me superando ao conseguir melhores notas na escola e o cargo que sempre almejei, o clamor público. Do que importa essas coisas? Eu tive Virgília. Ainda que secretamente, e já que o lobo também conseguiu a bênção do Senhor Soares para desposá-la, mas você sabe o que é pior, detetive? Mesmo com alguém escrevendo uma carta esfregando tudo na cara dele, Lobo ainda preferiu ignorar a situação. É como se ele não se importasse. Por acaso alguém leu esta carta? Seu brilhante autor certamente teve bastante esforço em escrevê-la e... não sabíamos quem ele é. Mas, de qualquer forma, agora a trama está bem quente, não percebe? Temos uma mulher muito capaz de se defender que não só estava pronta para largar tudo para trás, como poderia saber
que seu marido tinha ficado sabendo do seu affair. Seu affair com um incrível partido, eu imagino. Parece que temos quase todas as peças do quebra-cabeça de Virgília, detetive. Só precisamos de mais um pedaço. Um pedaço que conecta essa trama a mim. Vá até Virgília. Ah, veja bem! Você já foi. Até parece que você já não sabia. Eu fui o autor da carta, mas e daí? Quem ia contar ao mundo sobre nosso amor? Virgília estava de mãos atadas, ninguém precisava dar a cara a tapa e tomar uma atitude. Ah tá, alguém. Eu apenas me certifiquei de que este cara estaria protegido pela máscara do anonimato. Mas isto é um mero detalhe. Você disse algo? Perdão? Me distraí pensando nas palavras dela. E quando encontramos as malas dela feita para sair, confesso que algo dentro de mim acendeu. Mas depois de ouvir isso, percebo que talvez eu tenha a sorte de estar aqui neste limbo. Virgília, que já se passava por uma pessoa frágil, mas que na realidade sempre esteve acostumada a poder, jamais deixaria barato uma ameaça à sua vida confortável, principalmente ao saber que eu fui o autor daquela carta ao lobo. Seria a Virgília realmente capaz de tal ato? Ou pior, seria... eu não li? Seria ela capaz de me matar? Parece que finalmente chegamos ao fim. Cada um dos personagens da minha vida, da minha breve vida, devidamente conhecidos em seu núcleo verdadeiro. Tudo graças a você, detetive. A realidade é que a situação que você encontra foi criada por mim. Precisamente com este intuito. Eu fui muito mais do que seu contratante. Você é a peça principal de um jogo da minha criação. Você é a lanterna com qual eu, Brás Cubas, iluminei a real natureza de todos ao meu redor. Meu intuito nunca foi descobrir nada a respeito da minha morte, mas sem saber o que meus desafetos pensavam de mim. Afinal, comigo vivo eles jamais ousariam expor essas verdades, não da forma como agora fazem, livres no julgamento da minha existência. Porém, eu não sabia que tal prática seria tão excruciante. Acreditei que fosse me deleitar com todos os segredos que fosse descobrir, mas o que pude perceber é que de nada servem algumas certezas. A felicidade e o saber não são dois lados da mesma moeda, detetive. Vou lhe permitir uma coisa. Este é o momento derradeiro do nosso jogo em que vou lhe deixar mais do que uma carta misteriosa e vagamente escrita. Chegou a hora. Depois de todo esse tempo, vou lhe permitir apontar para a pessoa responsável por minha morte. Eu vi uma luz. Dá pra fazer ele mesmo ser o culpado. E foi ele mesmo o culpado, tá? Eu tenho quase certeza que foi ele mesmo o culpado. Foi algo besta, do tipo, ele tava bêbado, entrou no beco, aí ele tava ali todo choroso com o paninho da Sabina na mão. Da Sabina não, eu esqueci o nome dela. E aí ele vai dramaticamente jogar as coisas do dia fora. Então, tipo, o emplasto ele vai jogar fora o paninho, ele vai jogar a chave na ponte que partiu. E aí ele vai fazer isso também com a faca em um certo momento, só que ela acaba voltando pra ele, ou algo assim, mas ele também tava tossindo muito durante o dia todo. Talvez ele só tenha morrido de ruim, sabe? Você precisa apontar para um dos meus suspeitos. Não, é você mesmo. Eu tô insistindo. Espere, você está me acusando? Já tivemos essa conversa lá no começo, detetive. Não foi um caso armado. Bem, se você fez tanta coisa em questão de me culpar, sinta-se à vontade. Vai determinar o final da história, tá bom. Durante a minha vida, o trabalho braçal nunca me apeteceu. Porém, certas coisas um homem precisa fazer sozinho. Especialmente, desenterrar um tesouro. Como Quincas havia dito, existia de fato um tesouro humanita. Uma caixa ornamentada, adequada em sua decoração para um tesouro da sabedoria. Após ter perdido Virgília, com ela me deixando apenas o seu lenço como lembrança,
retornei minhas atenções àquela caixa contendo o tesouro humanita. O tesouro dos humanitas é uma arma, uma adaga. O meu descuido foi querer carregá-la comigo como se fosse um talismã. Aí, ó, vai ser de bobeira, ele colocou no terno. Mal sabia o destino que me aguardava. Aquele não havia sido um dia comum. Minhas discussões e embates demandaram bastante energia. E minha saúde não estava das melhores. Assim, Brás Cubas foi ao chão. A adaga. Sim, a adaga humanita, o tesouro de nossa seita, havia encontrado lar em outra caixa. Dessa vez, a minha caixa torácica. Como um ato de desespero, retiro rápido a adaga. Mais um erro fatal. A hemorragia fica incontrolável e após alguns instantes, sim, Brás Cubas está morto. De todos os suspeitos em nossa trama, você, detetive, foi suspeitar de mim? Espero ter saciado a sua ânsia de me culpar, mas por conta disso eu vou me permitir responder um pouco dessa conversa. Estender um pouco. Como você pode ter percebido, detetive, fiz muitos inimigos ou desavenças, pois fui um apaixonado em todos os aspectos da minha vida. Em minha morte, não só pude olhar para trás, como tive a oportunidade de olhar para frente e ver o que aconteceu ao mundo quando... o que acontece ao mundo quando eu o abandono. Um amargo sabor perceber que depois de toda a minha luta e conquistas não deixo nenhum legado, nenhuma marca indelével na terra. As pessoas mais próximas a mim herdarão apenas ressentimentos e meu espólio material será despedaçado e desperdiçado ao longo dos anos. Sim, vivi os últimos dias meu último dia intensamente. Mas isso foi mais um resultado da minha saúde deteriorando do que uma epifania ou transformação. Se meditarmos sobre o tema, percebemos que a única coisa que minha morte deixou, em verdade, foi um mistério ao redor dela mesma. Agora podemos descartar e nos despedirmos. Você também, está livre. Todo esforço para me ajudar a compreender as pessoas à minha volta e desembaraçar os nós do meu cotidiano. Detetive, espero que esteja satisfeito com seu desfecho. Afinal, a escolha foi sua. E o tempo acabou. Tudo que fica de Brás Cubas são suas memórias. Até a próxima. Agora sim, direção de Bruno Toledo. Aê! A gente pegou o final de verdade, finalmente. Mas, pô, eu achei legal. Eu queria muito ver todos os finais. Muito, muito, muito. Queria ver se ele muda a animação, se ele conta de um jeito diferente. Porque pra mim é muito a cara... Assim, esse final eu gosto porque é muito a cara do Brás fazer isso. Dele tá só mal de saúde, tá bêbado e cair em cima da adaga humanita que ele mesmo pegou porque sim, tá ligado? Eu gostei, eu gostei. A gente chegou a ver alguns outros finais em live, mas pra mim, eu acho que o jeito do Brás morrer sozinho estupidamente é muito bom, tá? E tem outra, aqui no canal a gente costuma fazer assim, se o jogo tem vários finais e eu fiz um deles, esse é o canônico porque fui eu que fiz, tá? A história é essa, pode ver aí a live de Hollow Knight. Mas enfim, muito divertido jogar ele no geral, a gente tem várias coisas ali pra fazer, o desafiozinho lá de ficar mudando o ângulo também é muito legal de ir vendo pra onde é que vai. Muito, muito legal. Só que aí às vezes tem umas outras coisas ali que a gente não... A gente fica preso. Basicamente porque talvez eu seja um pouco boba e eu tenha uma memória de peixe, talvez. Mas eu não lembrava que o Crispin gostava tanto de Eclair. E enquanto a gente espera que os créditos rolarem, eu já vou avisar que dia 3/10, tá? Teremos The Butcher! Uhul!
Estejam preparados, porque 1 ou 2 semanas antes eu vou dar uma pausa para poder organizar as coisas e dar tempo para vocês fazerem uma arte de como vocês acham que a nova Bazoo vai ser. Para quem já viu o novo modelo, como vocês fariam de acordo com um resuminho ali do que eu queria pro novo modelo. Mas estou muito curiosa para saber como vocês acham que é um espírito do mar que está estudando mais humanos. Falei demais? Desculpe. Mas fiquem aí para outro vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, dar um hype aqui para geral poder ver. E até quarta que vem, para quem é de quarta, e quinta para quem é de quinta. Beijinho, beijinho e falou!